vocês? Vamos dar continuidade aos estudos de filosofia sobre o filósofo Nietzsche. Nós vimos na aula passada a introdução do seu pensamento, o pensamento da filosofia nietzschiana. Conhecemos algumas de suas obras, a sua principal, Assim Fala Zaratustra, onde vai falar o conceito de super-homem e da morte de Deus. Alguns de vocês ficaram com dúvidas na aula passada sobre o que é o super-homem de Nietzsche. Eu até enviei um pequeno áudio nos grupos falando. O super-homem para Nietzsche é aquele que é valente, impetuoso, ativo e vivaz. Como assim, professor? O super-homem deixaria de viver essa vida terrena, almejando coisas celestiais ou metafísica, que impediria ele de ser um homem como ele quer, de fazer as coisas como ele quer. Para o Nietzsche, era necessário ter um além do homem. Esse além do homem estaria pautado nas decisões que ele iria tomar e no rumo que ele próprio ia dar à sua vida, sem a predisposição de leis metafísicas ou espirituais. O homem faria aquilo que ele bem quer, sem se preocupar em prestar contas em um pós-vida ou almejar um céu. Isso seria o super-homem. Mas nós vamos ver a fundamentação disto nas críticas que Nietzsche faz. Ele faz uma crítica ao racionalismo. O que é que o racionalismo fala? Vamos lembrar lá do 8º ano. No racionalismo, a razão é a fonte de todo conhecimento verdadeiro. E somente pela razão nós vamos conhecer todas as coisas. E qual é a crítica que o Nietzsche faz ao racionalismo? Que a ideia de razão ser a principal característica do ser humano, ela não é válida, pois a razão não é capaz de compreender a totalidade da vida. Ela não consegue abarcar toda esta realidade. Então, o Nietzsche faz essa crítica à razão, que ela não pode ser concebida como a fonte de todo conhecimento e só através dela se pode conhecer. Porque nós temos forças instintivas que estão além da razão e que também geram conhecimento. Após criticar a corrente filosófica racionalista, Nietzsche vai diretamente a Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates negou, ignorou os aspectos fundamentais da existência humana, aquilo que é trágico da vida, como o sofrimento, a dor, a crueldade, a incerteza, e Sócrates cobriu a vida com o véu da ilusão racional, aonde o mundo para o Sócrates seria guiado pelo saber e por uma vida pautada na ciência. Isso Nietzsche vai criticar e dizer que Sócrates cobriu a vida como ela é com o véu da ilusão, com o véu de esconder quem realmente nós somos e de colocar em prática aquilo que nós queremos ser. Após criticar Sócrates, Nietzsche vai para uma crítica a Platão, que é discípulo de Sócrates. E o que fala a filosofia de Platão? Na filosofia de Platão, nós vimos o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. No mundo das ideias está a perfeição, e no mundo visível, a imperfeição. Era como se Platão tivesse eliminado a vida, o erro, a imperfeição e a realidade. E é esta a crítica que o Nietzsche faz. Porque para o Platão tudo é perfeito no mundo das ideias. É como esta aula, já expliquei isso várias vezes para vocês. Nós pensamos em algo perfeito, mas quando acontece não é da forma que nós pensamos. Para o Platão, a perfeição está no mundo das ideias. E essa é a crítica do Nietzsche, porque assim o homem deixa de viver a sua realidade. E para Nietzsche, Platão negou a realidade, a vida, o erro e tudo aquilo que faz o homem crescer, Continuando nesse viés de crítica, Nietzsche também critica o cristianismo, que nega a vivência real das pessoas, a vida terrena, almejando as coisas do céu, como Paulo, na palavra sagrada, vai dizer, almejai as coisas do céu,
né? Nietzsche critica o cristianismo justamente por isso, por negar a vida terrena em busca de algo celestial, que para o Nietzsche talvez poderia não existir. E assim o homem deixaria de viver aquilo que ele realmente quer. Enfatizo essa parte. Ao falar e ao criticar sobre isso, sobre todas essas coisas, sobre demasiados pensamentos, Nietzsche vai falar de um elemento fundamental da natureza humana, que é a vontade de potência, a energia da existência, a vontade de ser, de crescer, de desenvolver, de intensificar a vida, pois a vontade de potência é a mais forte de todos os instintos. Como assim, professor? O que é essa vontade de potência? É a vontade de querer vencer, é a vontade de querer viver. Principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, a vontade de viver é maior. Por isso que nós ficamos em casa, por isso nós estamos em isolamento, porque nós temos vontade de viver. Essa vontade de potência, ela nos impulsiona. Olha que legal, gente. Nietzsche, além de ser criticado, mas ele tem coisas, tem pensamentos, tem abordagens bastante interessantes, né? E falando de super-homem, falando de crítica, falando de vontade de potência, Nietzsche no livro Assim Fala Zaratustra, bem complicadinho esse nome, né? Ele vai falar sobre a morte de Deus. Para ter o super-homem, ou além do homem, era necessária a morte de Deus. Como assim, professor? A morte de Deus? E isso foi a grande causa das críticas ao seu pensamento. O que seria a morte de Deus? Seria a morte desses valores, desses pensamentos, onde o homem deixa de viver a sua vida terrena, almejando as coisas espirituais ou metafísicas. Então, quando nascer o super-homem, quando nascer o homem novo, quando nascer um homem que deixou de lado a cultura, que deixou de lado a religião, os sistemas metafísicos, tudo isso vai ser desenvolvido um novo homem. Nesse desenvolvimento do novo homem, ele vai viver agora a vida terrena, não vai almejar coisas metafísicas, não vai pautar a sua vida pensando em consequências de uma vida posterior. Ele vai viver aqui, o agora. Ele será forte, ele será novo, ele será intenso. E vamos pegar um pouco do super-homem do Nietzsche e vamos botar na sociedade atual. Quem seria o super-homem do Nietzsche? Como nós podemos nos tornar um super-homem? Quando nós deixamos de lado esses valores que a sociedade nos impõe. Esses valores que destruíram todos os outros valores. O valor da corrupção, que para muitos hoje isso virou um valor, infelizmente, porque toma como prática do seu dia a dia. Se tornar um super-homem hoje é estar além do que a sociedade nos impõe, é estar além desses pensamentos e pensar em uma nova forma de viver, onde teríamos um mundo melhor, né? Para encerrar essa aula, eu concluo aqui com uma frase de Nietzsche. Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. E o que tu fizeste para superá-lo? Até mais.